Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos na nova sistemática de culto. Hoje, terça-feira, nós vamos começar com a nossa escola bíblica e na quinta-feira teremos uma palavra para os irmãos também, né? Não que a escola bíblica não seja uma palavra poderosa assim, uma palavra muito poderosa, uma palavra que nos edifica, que nós aprendemos muito com os estudos bíblicos, amém, irmãos? Mas a sequência é essa, tá? Então hoje nós vamos dar início à nossa escola bíblica na terça-feira, amém? Então daqui a pouquinho vocês já estão recebendo ela e nós vamos estar juntos meditando e aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? Então nessa noite nós vamos ainda na nossa revista, né? Que é Os Princípios Divinos em Tempos Difíceis. Hoje a lição número 2 vai falar sobre despertamento espiritual, um milagre, amém? A reconstrução, trata-se da reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Tem tudo a ver, né, irmãos? A reconstrução de Jerusalém e o tempo que nós estamos vivendo, que também é um tempo de reconstrução, é um tempo em que nós vínhamos cultuando a Deus com toda a liberdade nas igrejas, né? Hoje já ficamos aí desde abril, maio, junho, uns 3 meses, né? Afastados, né, de estarmos reunidos, e agora nós vamos estar voltando novamente, né, ainda de forma bem gradativa, né, ainda seguindo alguns protocolos, mas nós precisamos ser avivados espiritualmente para essa nova forma de cultuar a Deus, amém? Precisamos entender que há necessidade de voltarmos às práticas dos cultos ao nosso Deus. Certamente vai ser um pouco diferente, mas precisamos ser fortalecidos. Aqui é um estudo muito bacana que vai tentar, nós vamos aprender como é que o povo eles resistiram e voltaram novamente a cultuar ao nosso Deus, amém? E assim nós também certamente vamos aprender muito. Não vamos querer sofrer como esse povo sofreu, não é verdade? Mas vamos aprender com o sofrimento deles para que nós possamos ser vitoriosos sem sofrimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo está em Romanos 13, 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não resta a menor dúvida, irmãos. Tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, 40, 50 anos. Tem gente que está na sua vida inteira no evangelho, mas quanto mais os tempos se passam, mais se aproxima, né, da nossa salvação, que é estarmos na glória com Deus, com o Pai. Amém? Por isso precisamos manter-nos perseverantes na doutrina de Cristo Jesus. Amém? Perseverante para que nós não venhamos a falhar. Mas se falharmos também, que nós possamos levantar as nossas cabeças e olhar para os céus, amém? Que de onde virá o nosso socorro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nós temos falado, e eu torno a repetir, Deus, o nosso Deus, Yahvé, ele tem princípios. E os princípios de Deus, eles nos levam à vida eterna. Então, se nós queremos alcançar a vida eterna, precisamos conhecer os princípios do nosso Deus e vivenciá-los. Amém? Vivenciá-los dia após dia, meditando na sua palavra, testificando da sua palavra, testemunhando da sua palavra, praticando. Aí assim, glórias a Deus, herdaremos a vida eterna ao lado do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto aqui que eu achei muito legal para o despertamento espiritual. Está em Isaías 54, que diz assim: pois, o eterno Yahvé, que concede-me a língua dos instruídos, para que eu saiba dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. Amém? Glórias a Deus, é um versículo muito lindo, muito bacana, falou muito ao meu coração, pesquisando os textos de segunda a sábado, a leitura diária, e esse texto chamou muita atenção. É nós entendermos que é Deus que nos concede
a sabedoria dos instruídos, para que nós venhamos falar com sabedoria para aqueles que estão do outro lado, que estão cansados, para que eles sejam revigorados, amém? E ainda nos desperta o ouvido para que nós possamos ouvir como um discípulo, como um aprendiz, porque nós somos eternos aprendizes, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos à leitura em classe, que está em Esdras 1, do 1 ao 7, e Neemias, do capítulo 1, do 1 ao 4, onde diz assim a bendita palavra de Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dívidas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos redores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, fora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos deuses, dos seus deuses. Neemias 1, do versículo 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias: e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas coisas, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmão? Nessa leitura nós vimos duas coisas que são marcantes. Primeiro é que Deus, ele suscitou o espírito de alguns homens. Amém? Primeiro, o rei Ciro. O rei Ciro era um rei persa, um rei que tinha muitos deuses. Ele adorava a muitos deuses. Mas é bom nós entendermos isso para que nós possamos entender o poder de Deus na vida do homem. Amém, irmãos? Então ele pegou um homem que era muito idólatra, tá? E tocou no seu espírito, e assim ele levantou para libertar o seu povo que estava cativo na Babilônia, para virem para a sua terra natal, que era em Jerusalém, para levantar o templo do Senhor. Amém, irmãos? Mas entenda que isso sucedeu no coração do rei Ciro através de Deus, quando toca no seu espírito. Aqui também nós estamos vendo também outra coisa que é muito importante, que é a oração. A gente percebe que homens que têm compromisso com Deus, eles são voltados à oração.
Nós vemos Daniel, nós vemos Ananias, nós vimos tantos homens como agora também aqui, Neemias. Eles se voltam à oração, a buscar o nosso Deus. Faz parte de um grande avivamento a oração, irmãos. Então, se você quer ser um servo, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que seja avivado espiritualmente, você precisa buscar intimidade com o Senhor através da oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não tem outra saída. Deus, Ele quer usar homens, mulheres, jovens, crianças, mas tem que haver em nós o desejo de querer ajudar a Deus em sua obra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o santo templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. Preste bem atenção, irmão. A maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia e não estavam dispostos a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Amados irmãos, se nós olharmos hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, nós vamos observar que tem muita gente que está acomodado com essa quarentena. Tem gente que não quer voltar a ter compromisso com Deus. Tem gente que está preferindo ficar dentro de casa dos mesmos modos que ela estava na quarentena. Não está entendendo que Deus está chamando, Deus está levantando, Deus está tocando no espírito de homens e de mulheres para que eles sejam levantados para dar continuidade à sua obra. Meus irmãos, temos que estar dispostos a voltar o compromisso com o nosso Deus, irmão. Se você quer ser uma pessoa, um jovem, uma mulher avivada espiritualmente, se você quer verdadeiramente ser salva em Cristo Jesus, tem que ter o início. E o início tem que ser agora, meu irmão. Tem que ser agora. Naquela época, a gente observa que muitos estavam acomodados e queriam ficar na Babilônia. Mas uma grande parte se levantou, colocou na frente, pegou todos os seus pertences, porque rei Ciro ele libertou os homens lá com todos os seus bens, com tudo aquilo que ele adquiriram na Babilônia, tudo aquilo eles carregaram para Jerusalém de volta. Amém, irmãos? E nós estamos livres para escolher ir dar continuidade no plano de Deus ou ficar na mordomia como muitos já se encontram. Amém, irmãos? Não vamos dar desculpas, irmãos. Não vamos dar desculpas. Precisamos partir para um novo avivamento espiritual. Então, se você se desculpar, pense bem que Deus conhece o seu coração. Amém? Deus conhece o seu coração. Você pode mentir para A, para B, para C, mas não consegue mentir para Deus. Amém? Então, é algo para que você tenha um despertamento e entendimento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. E hoje, os nossos olhares têm que estar voltados para a redenção daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Amém? Aqueles que ainda precisam receber a boa nova de salvação. E é preciso que eu e você voltemos para dar continuidade no plano de Deus, porque Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida com relação ao seu reino, amém, irmãos? Aleluias! Então, o despertamento espiritual, ele parte do próprio Deus, amém, irmão? Então, nós vemos que ele tocou no rei Ciro, né? Rei da Pérsia, um rei... Era, como nós já falamos, tinha vários deuses, adorava vários deuses, era um homem idólatra, mas nesse exato momento, quando o Senhor tocou no seu espírito, ele voltou para Deus, ainda disse assim, olha, vamos reerguer, eu vim para reerguer um templo ao Deus dos céus em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo, amém, irmãos? Deus usa instrumentos para cooperarem com ele. Então Deus usa instrumento, nós somos instrumento na mão de Deus. Eu já falei na aula passada que nós temos que ter o desejo de sermos flechas polidas na mão do Senhor, para ser usada por Deus a todo momento e a todo instante, amém, irmão? Então, se nós queremos ser flecha, Deus quer nos usar. Então precisamos nos levantar, precisamos sair do nosso comodismo, né? da nossa zona de conforto
e avançar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não consiste apenas naquilo que Deus consente, amém, irmãos? Mas também naquilo que Ele deseja. É verdade, irmãos? Então, na verdade, por que eu trouxe esse entendimento para os irmãos? Eu vou repetir. A vontade de Deus não é apenas aquilo que Deus consente, mas também aquilo que Ele deseja. Então, em nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas necessidades, tudo tem que estar em comum acordo com o desejo de Deus, com os planos de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta e imutável, não condicionada por nada além de si mesma. Amém? Todas as coisas são sua consumação. Todas as coisas são sua consumação. A criação e a preservação, o governo, a eleição e a reprovação dos santos. Amém? A morte de Cristo. Aleluias. A salvação, a nossa santificação, o sofrimento dos santos, o nosso sofrimento. Quando fala de sofrimento dos santos, vamos olhar lá para os primeiros discípulos de Jesus. Como é que aqueles homens sofreram? Como é que aqueles homens morreram? Como é que aqueles homens padeceram, não é verdade, irmão? Mas tudo isso faz parte da vontade de Deus. Amém? A existência, o curso da vida e o fim do homem. E até mesmo os menores detalhes das nossas vidas. Tudo isso fazem parte da vontade e do consentimento de Deus. Amém, irmãos? Aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. Uma vez que todas as coisas se encontram na sua causa, na última vontade de Deus, é usual distinguir entre os aspectos eficazes e permissivos da vontade de Deus. O aspecto eficaz da vontade de Deus é cumprido de forma casual ou ativa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é revelada ao homem por várias maneiras pela palavra falada. A vontade de Deus é revelada ao homem de várias maneiras pela palavra falada. Vamos ver aqui Êxodos 3. Êxodos 3. Ao 18. Diz assim a bendita palavra de Deus com relação à sua vontade que é falada. Diz assim, olha. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei
subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, a vontade de Deus, ela nos alcança de forma falada. Aqui nós vimos como alcançou Moisés, assim como alcançou Faraó, assim como alcançou aos anciãos da tribo de Israel. Amém, irmãos? Então, isso são um manifestar da vontade de Deus, que ela é falada. Ela é também por meio de sonhos e visões. Por meio de sonhos e visões. Sonhos e visões. Atos 16:6. Atos 16, 6, do 6 ao 10, diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitina, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troas, Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. Lídia a Pitonisa, o carcereiro de Filipos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Vocês estão compreendendo então como é que Deus ele opera, como é que a vontade de Deus ela opera no nosso meio? Através de visão, através de sonhos, irmãos. Então nós vimos pela palavra que é falada de Deus, que foi diretamente falada a Moisés, agora nós estamos vindo por sonho e por visão, agora ao apóstolo Paulo, amém? E também pelo mundo natural, pelos eventos históricos, amém? Isaías 53:10, que lindo, que lindo, Isaías 53:10. Que diz assim, a bendita palavra de Deus, 53:10, que diz assim: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Nós estamos falando do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui é o Senhor Jesus, é Deus falando o que ele ia fazer com o seu Filho Jesus Cristo através de eventos naturais. Amém, irmãos? E todos nós sabemos que todas essas coisas aconteceram. Elas foram faladas e nós vimos acontecer na realidade. Amém, irmãos? Aleluias! E no futuro o reino de Deus. E pelas Sagradas Escrituras. Pelas Sagradas Escrituras, vamos ver como é que ela está descrita em 1 Pedro 4, do 17 ao 19. 1 Pedro 4, do 17 ao 19, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como o fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, da forma como Deus ele se manifesta diante do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a finalidade do despertamento? Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir a sua vontade ao espírito do homem. Foi assim que ele fez com o rei Ciro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também restaurando a espiritualidade do seu povo. Deus ele quer usar homem como seus instrumentos. Amém? Só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio, por escolhas próprias. Amém, irmãos? O homem é livre para obedecer ou não à orientação de Deus, mas precisamos escolher obedecer à vontade de Deus, e hoje é o momento que nós temos de obedecer o mandado de Deus, é nos levantarmos para dar continuidade anunciando o Evangelho de Cristo Jesus para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão cansados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar aos ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. Amados irmãos, é como nós já anunciamos, nós estamos vivendo um momento que é preciso restaurar aquilo que estava paralisado há um tempo atrás. Amém, irmão? É necessário que eu e você haja um despertamento, haja um desejo meu e seu de nós darmos prosseguimento na obra do Senhor. Amém, irmãos? A gente vê que o povo de Israel, ele estava enfermo da cabeça aos pés. Eles se acomodaram, foram para a Babilônia, ficaram cativos, mas eles entendiam, lá com o sofrimento eles entenderam que não deveriam continuar na idolatria. Amém? Eles deveriam o quê? Dar prioridade às coisas de Deus. Amém? Então por isso que quando eles voltam agora espiritualmente restaurados. Amém? Então que nós não sejamos como o povo de Israel, um povo que foi preciso ser levado ao cativeiro para que depois entendesse a sua necessidade e agora fosse despertado e viver dentro dos princípios de Deus. Amém, irmão? Não podemos viver desta forma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Resta também deixar claro que quando houve esse despertamento, mesmo o povo tendo vivido muito tempo lá no meio daquele povo idólatra, quando eles voltaram para Jerusalém, depois do templo construído, eles não trouxeram nada. Nada daquilo que eles vivenciaram, que eles viram, eles trouxeram. O que eles fizeram foi mantiveram os princípios de Deus nas realizações do culto ao Senhor. Então nós estamos voltando, a cultuar a Deus. A partir de domingo nós vamos dar início ao nosso culto presencial. Então não vamos trazer nada de fora. Nós já temos a sistemática dos cultos que nós já entregávamos ao nosso Deus. Vamos só dar continuidade e cada vez melhorando mais e mais. Amém, irmãos? Aleluias. Então, o despertamento espiritual, antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Amém? Voltar aos princípios da Sagrada Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ponto, devem cair por terra todas as nossas conveniências e comodidades e deixar que reine apenas a vontade de Deus, que é o que interessa no nosso meio. Em segundo lugar, precisamos buscar com redobrado favor a presença de Cristo em nossas vidas. Amém? Como? Leitura da palavra, meditação da palavra, prática da palavra, oração, jejum. Amém, irmãos? E a união e a intercessão pelos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor, irmãos. Não podemos perder o nosso primeiro amor. Aleluia. No entanto, estava longe do seu primeiro amor. O povo de Israel, eles estavam distante do seu primeiro amor. É a força do nosso amor que corresponde aos primórdios da nossa fé.
Então, quando eu volto ao primeiro amor, é porque eu estou começando a voltar ao início da fé que eu tinha nas coisas de Deus. Amém? No meu caminhar, no meu andar, na minha comunhão. Amém, irmão? Então, precisamos agora já estarmos voltando ao primeiro amor com Cristo Jesus. Carecemos de rogar as misericórdias do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha nos renovar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós concluímos esse nosso estudo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos estar com a nossa mente na expectativa, né, de desenvolver, de voltar a desenvolver, de nos envolvermos com a obra que Deus já iniciou em nossas vidas. Amém? Eu vou orar nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por este despertar espiritual, Deus, que o Senhor trouxe, ó Deus, através, já colocando, levantando o espírito do rei Ciro, um rei idólatra, Deus, mas o Senhor colocou, ó Deus, o teu desejo no coração de Ciro, ó Deus, e esse homem fez a tua vontade, ó Deus, da mesma forma também, o Senhor colocou o desejo no coração de Daniel, de estar orando, de buscando a tua face, da mesma forma Neemias, Deus, e agora nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha despertar, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, que ainda dormem, ó Deus, de um sono, ó Deus, acomodados, ó Deus, com a sua situação, ó Deus, talvez muito cômoda dentro do seu lar, não saindo mais para te buscar a tua face na tua igreja, ó Deus, junto com os irmãos, ó Deus, que o Senhor desperte, ó Deus, o espírito de todos os teus filhos, ó Deus, e que junto nós possamos voltar, ó Deus, a te adorar na tua casa e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.